sexto ano, professora Letícia aqui com vocês, para a gente falar um pouco sobre as características e classificação dos seres vivos. Gente, eu vou fragmentar esse vídeo em duas partes, certo? Para não ficar muito longo. Então, primeiro eu vou começar falando das características dos seres vivos. E no outro vídeo, a gente fala sobre a classificação dos seres vivos, ok? Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Vocês estão em casa, né? Vamos evitar sair, vamos ficar em casa, né? Nesse período aí de quarentena. Então, vamos nos cuidar, né? Nossa saúde está em primeiro lugar. Portanto, nós não podemos parar, né? Então, estamos aqui com essas videoaulas para vocês, para poder a gente tá dando continuidade aí ao conteúdo, né? Que foi dado em sala, certo? Então, aí começando com um conteúdo novo, as características e classificação dos seres vivos, ok? Então, vamos começar aí pelas características dos seres vivos. E quando a gente fala de características dos seres vivos, a gente coloca aí o seguinte questionamento, né? O que é vida para vocês? O que vocês acham que o que é vida, né? Então, se a gente for procurar no dicionário o significado da palavra vida, é o sinônimo de existência, né? Então, a vida é um conjunto de qualidades que permitem os seres vivos se manterem em atividade, certo? Embora de difícil definição, né? É fácil reconhecer a vida, não é verdade? Se a gente olhar para essa pedra aí e para esse gato, a gente conclui o quê? Que o gato, ele tem vida, né? E a pedra não. Então a gente consegue facilmente aí detectar a presença, a vida no gato, né? E aí a pedra, que é um elemento aí não vivo, né? Facilmente a gente consegue identificar essas diferenças. Para a gente classificar, para a gente caracterizar os seres vivos, nós temos, né, algumas características próprias aí que os seres vivos eles vão apresentar, certo? Então aí primeiro coloquei para vocês o metabolismo. O que é o metabolismo? É o conjunto de transformações, chamadas também de reações químicas, que ocorrem dentro dos seres vivos, no interior dos seres vivos, né? Por exemplo, a nossa respiração, ela é uma atividade metabólica, né? Que o nosso corpo faz, certo? Movimentação. Todos os seres vivos são capazes de se movimentar, né? As plantas, por exemplo, que são consideradas seres vivos, né? Elas se movimentam, mas a gente percebe que a movimentação é menor, né, do que a nossa, por exemplo. Mas elas também se movimentam. Então, os seres vivos eles têm essa capacidade de se movimentar, certo? Reatividade. A reatividade é a capacidade que a gente tem de reagir aos estímulos do ambiente. Por exemplo, quando alguém joga uma bolinha de papel em você, você rapidamente tem uma reação, né? Ou de se afastar, né? E então isso é a reatividade, a capacidade que a gente tem de reagir a algum estímulo, certo? Do ambiente. Um gato, por exemplo, se você jogar também alguma coisa num gato, né? Ele também vai rapidamente reagir a esse estímulo aí, né? Reprodução. Gente, a reprodução eu acho que é uma das características mais, vamos dizer assim, mais importantes nos seres vivos. Por quê? Porque a reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes. Então, a vida, ela só dá continuidade por conta da reprodução, né? Então, por isso que a gente fala que é uma das características mais importantes dos seres vivos, né? E a organização. Os seres vivos, eles possuem uma organização muito complexa, né? A gente vai ver aí quando a gente falar no próximo slide de células, certo? Passando aqui para o próximo slide, né? Então, células. É no interior das células que se realiza o metabolismo que mantém um organismo vivo. Então, aí, gente, os seres vivos, eles são formados por células, certo? Por isso a gente diz que a célula é a unidade básica da vida. Para um ser vivo ser considerado de fato ser vivo, ele tem que ter célula. É a principal característica de um ser vivo. É possuir células, certo?
Então, a gente fala que a célula ela é a unidade básica da vida por esse motivo, certo? As células sempre se originam de células pré-existentes. O que isso quer dizer? Uma célula, ela se origina sempre a partir de uma célula que já existiu, certo? É nas células que está o material hereditário, isto é, as substâncias que, passando de pai para filhos, determinam a formação de novos seres. Nas células está o nosso material genético, o nosso DNA. Especificamente no núcleo das células é que está contido lá o nosso DNA, certo? Então, é por isso que nas células está o material genético, e isto é, as substâncias que, passando de pai para filho, determinam a formação de novos seres. Ok? Aí a gente vai para o tamanho da célula. Então, que tamanho possui uma célula? Geralmente, elas são muito pequenas, certo? A unidade de medida mais utilizada para indicar o tamanho de uma célula é o micrômetro. Normalmente elas são muito pequenas e a gente não consegue visualizar a olho nu, ou seja, a gente precisa de um microscópio para poder visualizar as células, certo? Entretanto, as células bem maiores e que podem ser vistas a olho nu, como é o caso da gema do ovo. A gema inteira é uma única célula, certo? E aí a gente vai para quantas células tem um ser vivo. Então a gente sabe que existem seres unicelulares e seres pluricelulares, que vocês já estudaram lá no 5º ano, né? Os seres unicelulares são aqueles seres que eles possuem apenas uma única célula. Exemplo, as bactérias são seres unicelulares, certo? Elas fazem parte do reino Monera, que a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente, certo? Desses slides. Seres pluricelulares são aqueles seres que possuem muitas células, né? Exemplo, o ser humano. O ser humano, por exemplo, é um ser pluricelular. Quais são as partes da célula? A gente tem aí as partes da célula. A gente tem a membrana plasmática, né? A membrana plasmática ela é uma película que envolve a célula. Ela é muito fina, então ela não pode ser vista a olho nu, certo? Qual é a função da membrana? Ela serve, gente, para selecionar o que entra e o que sai o que entra e o que sai da célula, certo? Então, ela é muito fininha. A gente, para poder visualizar a membrana plasmática, a gente precisa de um microscópio, porque a gente não consegue visualizar ela a olho nu, certo? Então, a membrana plasmática ela tem essa função aí, certo? Aí tem o citoplasma. O citoplasma ele é um meio aquoso, no qual se localizam muitas substâncias e também as organelas. A gente, por enquanto, nós não vamos ver quais são essas organelas, mas eu vou falar um pouco para vocês, né? Porque vocês, no caso, só vão ver isso daí lá no 7º ano. Mas existem algumas organelas, tanto na célula animal como na célula vegetal. As organelas, elas servem para quê? Para desempenhar funções dentro da célula, certo? Então, cada organela ela tem uma função específica. Por exemplo, na célula animal, a gente tem células a gente tem organelas que vão ser responsáveis pela digestão celular, né? Então, a gente tem essas organelas aí, cada uma vão desempenhar uma função na célula, certo? E existem também algumas diferenças entre a célula animal e a célula vegetal, mas por enquanto a gente não vai ver isso, ok? E o núcleo, que é uma outra parte da célula, que o núcleo é o centro de controle da célula, né? É lá que está contido o nosso material genético, ou o nosso DNA. Aí eu coloquei para vocês a gravura, certo? Da célula animal. E aí eu vou indicando aqui para vocês quais são as partes dessa célula animal, certo? Então aqui, começando, a gente tem aqui essa partezinha aqui que é a membrana plasmática, certo? Que é essa película aí fininha que envolve a célula. A gente tem bem aqui o citoplasma, que é esse meio aquoso que estão, por exemplo, as organelas. Percebam que tudo isso daqui, ó,
estão presentes aí nesse citoplasma? As organelas, e aqui a gente tem o núcleo da célula animal, ok? A célula vegetal, né? Aí a gente tem aqui na célula vegetal a membrana plasmática, a gente tem aqui o citoplasma, a gente tem aqui o núcleo e a gente tem aqui as organelas dentro também do citoplasma, ok? A gente tem algumas diferenças, como eu falei anteriormente, da célula vegetal para a célula animal, mas por enquanto o que importa para vocês é saber isso daí, certo? Por enquanto a gente não vai ver quais são essas organelas e nem quais são as funções dela, ok?